amores, estou de volta e agora para explicar nosso roteiro de atividades de história. Peguem aí o livro de vocês na página 59, que nós vamos começar que a tia Samara vai começar com a explicação do nosso roteiro de hoje, ok? E no nosso roteiro de hoje nós vamos falar de uma coisa super importante que serve pra gente não perder a hora em nada, nenhum compromisso, que é o quê? O relógio como instrumentos para medir o tempo. E o mais famoso, o mais conhecido é o relógio. Mas nem sempre foi assim, sabia? As pessoas na antiguidade, antigamente, usavam outras coisas para medir o tempo, antes que foi inventado o relógio. Então, para isso, vocês vão aí observar a primeira coisa que tem aí no livro. É uma canção, uma linda canção de Vinícius de Moraes sobre o tempo, que fala sobre o relógio. Então, é uma linda canção que vocês vão precisar fazer a leitura. E depois tem uma pergunta no número 1 aí, que diz assim: escreva o título da canção. Qual é o título dessa canção? Vamos lá no texto e observe lá que está dizendo qual é o título dessa canção. Tem algumas informações, o autor, qual o título, de qual cidade que é esse foi escrito essa música, onde que você encontra ela, tá bom? Então, você vai precisar fazer a leitura dessa linda música, se você quiser pesquisar na internet, para você ouvir, lembrando que nós estamos trabalhando as músicas que marcaram épocas, lembra? Então, se você tiver a curiosidade de um pesquisador, de um cientista, você pode pesquisar a música na internet para você ouvir, porque ela é muito linda. E depois, nós temos aí nas próximas páginas informações a respeito de como era marcado o tempo, como as pessoas na antiguidade marcavam o tempo. Então, antes disso, na página 60, tem a questão número 2, que diz assim, ó: que expressão na letra da música imita o som de um relógio? Quantas vezes ela aparece? Lá no texto, na música de Vinícius de Moraes, tem lá o som de um relógio. Qual é o som desse relógio que está falando lá na música de Vinícius de Moraes? E quantas vezes esse som aparece? Vamos lembrar? Qual é o som que o relógio faz? Pensou? Lembrou? E agora olha lá no texto. Qual é esse som? Ok? E agora diz assim: quase todas as nossas atividades são organizadas mediante contagem de horas. Você, por exemplo, tem hora para entrar na escola e para sair dela, para dormir, para acordar, para alimentar-se, enfim, cada coisa em seu tempo. Preencha o quadro com suas atividades de ontem, de hoje e de amanhã. Então, vocês vão preencher esse quadrinho aqui com aqui, tá vendo? Vocês vão preencher esse quadrinho com as atividades que vocês fizeram ontem, hoje e que vão fazer amanhã, ok? Depois nós temos aí algumas informações a respeito do relógio. Na página 61 tem aí uma outra música. Na verdade, não é uma música, é uma lenda. Tem aí uma lenda que vocês vão fazer a leitura bem detalhado, sabe? Com bastante atenção. E vão, porque fala de informações super importantes também a respeito do tempo. Então, prestem bastante atenção na leitura. Tia Samara não vai fazer a leitura, porque vocês precisam praticar a leitura de vocês, porque nós sabemos a importância da leitura, certo?
lá na nossa aula ao vivo, a tia Samara vai fazer a leitura junto com vocês. Mas não deixem de fazer a leitura dessas páginas, porque é super importante para vocês descobrirem como antigamente era medido o tempo, ok? Depois aí na página 63, nós temos mais informações a respeito de como era medido o tempo. Olha aí, ó, tem um desenho que a pessoa usava, antigamente as pessoas usavam uma arte de madeira para medir o tempo, sabia? E depois nós temos um segundo desenho aí que diz que de um relógio de sol. Sabia que as pessoas usavam o sol para medir o tempo? A cada hora que o dia ia passando, o sol ia ficando, a sombra ia fazendo uma posição diferente. Então, eles sabiam o horário através do sol. Olha como que era interessante antigamente, antes de inventar o relógio. E depois aí tem ainda falando sobre um século passado, sobre muito tempo antes, de como também as pessoas olhavam o tempo, mediam o tempo para saber quantas horas, qual era o dia, qual era o mês. E depois aí na página 65, nós também temos mais um texto falando sobre um instrumento chamado ampulheta, que as pessoas também usavam para medir o tempo. Então, você ficou curioso? Eu imagino que sim, porque eu estou extremamente curiosa para ler isso tudo aqui, que são informações sobre o tempo, e não tem nada melhor do que uma boa leitura com boas informações. Então, não deixem de ler essas informações a respeito de como antigamente as pessoas mediam o tempo antes de inventar o relógio, ok? Aí nós temos na página 66, caixas de ferramentas. Tem outro texto a respeito de algumas invenções sobre o relógio, sobre como começou a descobrir o relógio. Gente, leiam, vocês vão amar essa leitura, vão amar saber essas informações. Aí tem um documento de como as pessoas olhavam, sabia em qual era o horário para fazer alguma coisa, determinada coisa. Então, nós vamos agora para a página 67, pois é na página 67 que vocês vão começar a responder algumas questões a respeito do que nós acabamos de aprender a partir dessas leituras aí sobre as formas de medir o tempo. Então, número 1 da página 67. Nos dois documentos, identifique o lugar na qual as regras eram aplicadas. Então, tem dois documentos aí, um na página 66 e outra na página 67. Então, vocês vão observar esses dois documentos que falam a respeito de regras. E diz assim, ó, no primeiro documento, aonde que era que aconteciam essas regras? Lá nesse primeiro documento aqui. Isso é o quê? O que aqui tá falando? O primeiro pergunta, qual documento aí? Qual primeiro documento se passa aonde? Que as regras têm que ser cumpridas aonde? O primeiro documento, então, tá falando sobre o quê? E o segundo documento aí da página 67? Tá falando de quê? É o quê? Sobre o que esse segundo texto aí está falando? Aonde se passa? As regras têm que ser cumpridas em qual lugar? Então, coloque aí qual é o segundo lugar aí que o documento está falando. Número 2. Quem controlava o tempo em cada ambiente? Na fábrica, quem era que controlava o tempo? Então, volta lá na página 66 e leia novamente se necessário for e diga quem é que controlava o tempo na fábrica. E na escola? Quem é que controlava o tempo na escola? Quem era responsável por essa função?
Pesquise lá no texto, novamente da página 67, quem era responsável na escola por controlar o tempo. Número 3, da página 68. Descreva a rotina de trabalho na fábrica inglesa do século XVIII, registrando o horário de cada atividade. Então, vamos lá. Volta lá no texto que está falando sobre a fábrica. O início do trabalho. Qual era o horário do início do trabalho? E do café da manhã? Qual era o horário do café da manhã? E o retorno ao trabalho? Qual era a hora do retorno do trabalho? E o almoço? Que horas que era o almoço na fábrica? E o retorno do almoço? Que horas que acontecia o retorno do almoço? Que hora que eles voltavam do horário de almoço? E por fim, o fim do expediente. Qual era a hora que eles iam embora, que eles iam para casa, que terminava o dia de trabalho? E essa é a nossa atividade de hoje, porque a tia falou para vocês lá que na página 68 nós não vamos realizar a questão número 4. Então, essa é a nossa atividade de história de hoje. Com isso, nós encerramos a explicação do nosso roteiro de atividades de hoje. Daqui a pouco eu volto com a nossa aula ao vivo. Então, eu vou ler todos esses textos com vocês, tá bom? E vou querer saber se vocês leram, ok? Então, venham comigo. Eu vou querer saber quem fez a leitura, ok? Então, até daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Um beijo, estou esperando vocês para a correção das nossas atividades de hoje. Um grande beijo, até daqui a pouco.